Fala pessoal, quem fala com vocês é o Bruno, bem-vindos ao Plano B. Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre um outro vídeo que eu vi aqui, que me inspirou a fazer esse vídeo, que é basicamente um vídeo de um cara chamado, não sei o nome dele, desculpa, mas o nome do canal dele é chamado De Fora para Dentro. E é tipo um canal que ele fala das experiências, é um cara muito viajado, vivido e tal, e ele fala das experiências dele e ele divide, né, a experiência dele de como ele viveu em vários países, como é que é viver fora e tal. O cara fala muito bem, eu recomendo ir lá pra galera que gosta desse tipo de conteúdo, parece ser muito interessante. Mas ele fez um vídeo recentemente falando sobre a Dinamarca, e eu, como um imigrante, há 10 anos eu me mudei para a Dinamarca, gostaria de compartilhar aqui a minha experiência vivendo na Dinamarca. Como eu disse, são 10 anos vivendo aqui, ele aparentemente viveu um ano na Dinamarca, acho que acompanhou a esposa dele no trabalho dela, e ele teve experiências muito ruins. Então, assim, eu vou partir do princípio de que tudo que ele falou não teria por que ele mentir a experiência dele, imagino eu, mas vou partir do princípio de tudo que ele falou é verdade para esse vídeo aqui, e vou então dar a minha vivência, tá bom? Ele começa o vídeo falando um pouco das questões geopolíticas, climáticas, não vou entrar nesse assunto, não sei, achei muito interessante o que ele compartilhou lá, pode ir lá do vídeo dele ver, mas eu vou compartilhar, o que ele falou foram casos extremos de racismo que ele experienciou aqui na Dinamarca, e a impressão que dá, vendo o vídeo dele, se você nunca foi na Dinamarca, é que, porra, você chegou na Dinamarca, racismo ou xenofobia e tudo mais, né? Ele tem, assim, tem a pele clara, eu diria, como a minha, mais ou menos, então, ele é um pouco mais velho que eu, imagino, mas ele não é um negão, né? Então, assim, eu não vou falar que um cara que chega, que, pô, é negro, né? Com a pele marrom, preta, vai ter uma experiência que nem eu tive aqui na Dinamarca. Talvez tenha uma experiência diferente. Eu já conheci algumas pessoas negras aqui na Dinamarca, imigrantes, que falaram algumas coisas que ele falou. Uma das coisas era que não dava pra entrar em clube, tipo, vai pra night e os caras te barram na porta. Isso realmente eu já vi acontecer, tá? Então, nesse ponto, não tem nada a discutir. Mas ele exemplificou uma outra questão de crianças cuspindo na frente dele, uma outra coisa de imigrantes com questão de comprar móveis e que era muito complicado se você fosse imigrante e tal. E dá a impressão, se você nunca veio pra cá, é que você vem e o mundo vai cair em cima de você, porque você é imigrante, você é estrangeiro e fudeu, você tá na merda. E assim, a minha experiência, e aí como ele deu a experiência dele, eu não tenho como negar o que ele experienciou, eu vou dar a minha experiência. E quando eu me mudei pra cá, galera, há 10 anos atrás, eu me mudei para fazer meus estudos, né? E eventualmente eu me formei, né, na minha faculdade, no meu mestrado em música clássica, no meu instrumento principal, que é a viola. E aí, quando eu me formei, eu fiquei mais 2 anos, porque quando você se forma no seu mestrado ou num PhD, você tem direito a ficar mais 2 anos pelo visto, né, pelo seu visto. E depois eu me casei, né? E aí eu estou aqui com meu visto de casado até hoje. E desde que eu me mudei para cá, eu não experienciei nenhuma dessas coisas que ele falou, nenhuma desses ataques da população ou de racismo das pessoas que ele experienciou. Muito pelo contrário. Eu trabalho em áreas que seriam sensíveis a isso, né? Porque às vezes você pensa, pô, você está em Copenhague, que é uma cidade grande, super misturada e tal. Não, eu estou numa cidade que é um pouco menor, bastante menor do que Copenhague. Copenhague é a maior cidade aqui da Dinamarca. Eu estou numa cidade relativamente menor e eu trabalho em cidades adjacentes que são bem pequenas. Como professor de música, eu trabalho também com crianças muito pequenas, então é uma área sensível, digamos assim, a xenofobia ou racismo. Eu trabalho com crianças muito jovens, então eu preciso, tipo, convencer, né, aos pais a deixarem as crianças terem aula comigo. E eu trabalho, às vezes, também, um dos meus primeiros trabalhos foi numa orquestra amadora, ou seja, uma orquestra de pessoas que não são profissionais, mas que contratam profissionais para ajudar essas orquestras. Eu já toquei, foi uma das primeiras orquestras que eu toquei, e eu nem falava dinamarquês direito ainda. Hoje em dia eu falo, mas na época eu não falava direito. E tanto com as crianças quanto
tua orquestra amadora seriam áreas sensíveis, porque é uma área criança, né? É bem sensível a essa questão, seria sensível a essa questão de xenofobia e racismo, e pessoas bem idosas também, né? Às vezes é um povo de outro tempo e tal. E de ambas as questões, eu não recebi nada além de afago e ajuda e compreensão. E quando eu mostrava que eu estava tentando aprender o dinamarquês, né? Eles ficavam muito felizes e solícitos e tentavam me ajudar e falavam bem lento para eu aprender e tal. Então, eu sinto que a minha experiência aqui foi muito contrária ao que ele descreve. É que eu não quero que assim, o vídeo dele dê uma viralizada boa. E eu acho que é uma pena se as pessoas acharem que a Dinamarca é esse país terrível para imigrantes e na questão de hospitalidade, né? Tem problemas na Dinamarca, eu posso até fazer um vídeo sobre isso, mas não é o foco desse aqui. Eu vou falar das coisas boas, tá? Das coisas que eu experienciei e das coisas que são boas. O povo dinamarquês, no geral, ele é um povo extremamente honesto. Extremamente honesto. Então, assim, eu tive que fazer uma transição de passar a confiar nas pessoas. Porque eu, como brasileiro, carioca, bicho, você não confia nem na sua sombra, tá ligado? Você olha pro lado e você fala, esses caras vão me roubar. Você não deixa seu celular na mesa. Você não sai de casa com uma câmera fotográfica. Você não deixa a sua jaqueta pendurada em nenhum lugar, né? Você faz com tudo. Eu lembro quando eu entrei na minha faculdade, tinha uma área lá que tinha os cabides, né? Aberto, assim, para todo mundo que entrasse. Aí tinha os cabides, você botava a sua jaqueta ali e seguir o seu dia, né? Porque você no inverno você tem a jaqueta bem pesada, então não dá para sair andando com a jaqueta. Bicho, eu saí andando com a minha jaqueta, até eu pedir lá um armáriozinho, aí eu botava minha jaqueta dentro do armário, e todo mundo ficava me olhando como se eu fosse maluco. Então assim, é um povo extremamente honesto, e eles também, muitas vezes, eles contam com a sua honestidade. Então, por exemplo, no meu trabalho, essa semana mesmo, eu estava doente. Eu fiquei doente 2 dias, fiquei bem baleado, sabe? Vomitei, febre e tal. Aí eu mandei a mensagem, falei, tô doente hoje. Aí ele, tá bom, Bruno, vamos cancelar o seu dia. Aí eles vão cancelar os alunos para mim, não perguntam nada. Por quê? Porque eles assumem que eu estou falando a verdade, né? Então tem um laço de confiança no mercado de trabalho que eu não experienciei no Brasil, por exemplo. Então, quando você trabalha no Brasil, se você está doente, você tem que ter um atestado, né? Então, você tem que comprovar que você está doente. Não é o suficiente você ligar e falar, tô doente, né? E é muito bizarro isso, se você for pensar de verdade. Se você pensar, sei lá, um cara que está trabalhando há 10 anos numa empresa e fala, tô doente hoje, e a pessoa ainda não consegue confiar no cara, confiar e falar, não, tem que mandar o atestado médico. É muito doido, né? Mas é porque no Brasil, muitas vezes, tem gente que tira vantagem da confiança das pessoas. E aqui não acontece tanto isso. Acontece, vez ou outra, certas pessoas tirarem vantagem disso, mas não é a norma, né? Tem uma questão de status. Se você é honesto, se você é desonesto, é como se o seu status fosse menor, entendeu? Então, se você fala de alguma desonestidade que você fez, as pessoas olham assim, que isso, cara? Por que você fez isso? Que coisa esquisita, né? Enquanto muitas vezes eu experienciava no Brasil o oposto. Se você faz uma pilantragem, levei vantagem, fiz um negócio, às vezes o nego fala, caraca, mandou bem. E não é nem a questão de, o povo é completamente imoral, não sei o que. É porque, muitas vezes você faz o bagulho honesto e você se fode no Brasil. Isso é foda. Isso eu lembro muito. Eu lembro muito minha mãe fazendo isso também, tentando ser honesta e nego, fudendo com ela, né? Aqui vale a pena a honestidade. Vale a pena você ser honesto, vale a pena você fazer as coisas certinho, tanto por status social, mas também porque o sistema funciona, assim, na maioria das vezes, né? Na questão de trabalho, na questão... Enfim, as coisas simplesmente funcionam, sabe? Muitas vezes quando eu vou ali, isso tanto no serviço público quanto no serviço privado, eu sinto. Então eu tive um problema com não meu visto, mas o meu seguro saúde. E aí eu liguei pro seguro e falou, recebi uma conta aqui que não era para receber, porque eu achei que eu tinha cancelado.
Aí eles falaram, ah, não, tudo bem, então eu vou cancelar aqui pra você, não precisa pagar essa conta que mandou não. E valeu, entendeu? Eles não iriam mandar, não, mas a gente mandou, agora tem que pagar. Não. Parte-se do princípio da honestidade, da confiança e do beleza, tá tudo bem, né? Muitas vezes que eu tive aqui também, até nos meus primeiros anos como imigrante, porque assim, eu tô 10 anos aqui, falo fluente a língua, sou casado com uma dinamarquesa, a vida muda muito, né? Mas eu lembro nos meus primeiros anos também, como as pessoas me ajudaram muito. Eu lembro a primeira vez que eu vim pra cá, eu fiquei 3 meses numa casa como não convidado, mas eu paguei um Airbnb, né? Mas eu morei como se fosse família ali das pessoas. E eles me ajudaram muito, me dirigiam para os lugares, me levavam, me ajudaram com comida, me deram dica. Foram assim, maravilhosos, ajudando e sendo muito gentis comigo. E eles nem me conheciam, né? Eles nem sabiam quem que eu era. Eu achei até que era pegadinha, eu não acreditei que eu ia ficar num lugar tão lindo daqueles, com o tanto de ajuda que eu tive. Isso também aconteceu depois. Muitas vezes eu precisava de ajuda e às vezes eu pedia para alguém que eu nem conhecia e a pessoa ia lá, gastava o tempo dela para me dar um suporte. É um povo muito solícito, muitas vezes, né? E sem pedir nada em troca, sabe? Simplesmente para ajudar o outro. E assim, os casos de racismo e xenofobia e tal, eu tenho a minha experiência, mas assim, o meu sogro, ele é iraniano. Então, a minha esposa, ela é meio iraniana. Então, apesar dela ser dinamarquesa, porque ela morou na Dinamarca a vida toda, ela é meio iraniana. A mãe dela é dinamarquesa e o pai é iraniano. E ela não tem, assim, as feições de uma dinamarquesa, você entende? Ela tem a pele muito clara, obviamente, mas ela não é os traços, né? Tem traços de diferentes países e ela tem traços não dinamarqueses bem claro. Então alguém que olhe para ela, né, falar, essa é uma dinamarquesa nata, digamos assim, né? Que tem uma família inteira dinamarquesa. Dá para notar. E ela também nunca sentiu nada disso. E o pai dela morou aqui já acho que quase 40 anos. E eu falo com ele também, e ele também não tem essa impressão, né? De que tratam ele mal ou diferente. Assim, diferente às vezes até pode acontecer, né? Mas tratar mal e tratar de forma de excluir a pessoa da sociedade, isso eu nunca experienciei. Meu sogro também não. Não quer dizer, galera, que isso não é verdade. Como eu disse, são questões de anedotas, né? Ele, esse cara do canal, ele deu as anedotas dele. E eu aqui estou dando as minhas anedotas. Eu não estou falando que é a realidade para todo mundo, que todo mundo que vai vir para a Dinamarca vai ter a mesma experiência, que alguém com uma pele escura vai ter a mesma experiência que eu, né? Também pode ser bem diferente, tá? Então eu só estou falando como as anedotas que foram divididas naquele vídeo, eu vou dar as minhas anedotas aqui, que são bem diferentes, né? Como eu disse, solícito na questão do trabalho. Nunca senti que eu não tive um emprego por ser imigrante, já senti que eu não tive emprego porque não falava dinamarquês. Isso é verdade. Se você não fala a língua, realmente é muito difícil. Mas isso faz até sentido, né? É um país bem homogêneo, ou seja, a população fala bastante a própria língua. Em alguns lugares de Copenhague, aí o inglês é mais utilizado, dependendo de onde você trabalha, mas a maioria dos lugares que você vai trabalhar é em dinamarquês 100%. Então, se você não fala a língua, você fica meio excluído da sociedade, mas você nem sabe que está excluído da sociedade. É uma coisa meio doida. Eu sempre recomendo a todo mundo que vai se mudar para a Dinamarca a aprender a língua. Porque você, às vezes, está excluído da sociedade, você não sabe, porque você não tem a língua para ler as matérias, para ler as notícias, para saber o que as pessoas estão falando. Você fica ali naquela bolha dos imigrantes, das pessoas que falam inglês, e das pessoas que estão a fim de falar inglês, e dos assuntos de pessoas que falam inglês. Então, quando você aprende dinamarquês, realmente abrem portas e janelas que você nem sabia que estava fechada. Então, realmente, eu recomendo para todo mundo que se mudar para a Dinamarca aprender a falar. Agora, eu recomendo, você fala, Bruno, estou querendo imigrar. O que você acha de eu ir para a Dinamarca? Se eu acho que é a melhor solução, que é a melhor
país que você tem que pensar? Eu falo, não. A experiência pessoal que eu tenho não tem a ver com as leis imigratórias aqui do país. São bem rígidas, são bem difíceis de entrar. Então, se você tem outros países que são mais fáceis, que é mais barato, inclusive, mais simples, e você só tem a vontade de sair do Brasil, é melhor ir nesses países, obviamente. A não ser que você tenha uma paixão pela Dinamarca, ou você casou com um dinamarquês, aí realmente vai para a Dinamarca, obviamente, e dá teu jeito, né? Mas não é um país fácil de imigrar, né? Tem realmente bastante empecilho legal para você fazer a imigração, dependendo de onde você trabalha. Dependendo se o seu trabalho não for como o meu trabalho é mais difícil porque é mais irregular. Mas se você não tem um trabalho regular, um trabalho bem de alta qualidade educacional, né? Você tem, tipo, mestrado e, sei lá, aqui em biologia química, arruma um trabalho no laboratório, talvez não seja tão difícil imigrar como foi para mim. Não que tenha sido muito difícil, mas eu tô comparando com outros países, tá? Tipo Suécia, Inglaterra, já ouvi falar que é mais fácil também, ou, como é que fala? Portugal, né? Não sei esses países como é que são os sistemas lá, mas pelo que eu dou uma olhada, assim, parece bem difícil em comparação aos outros países, tá bom? Foi só isso, galera. Eu só queria dar, assim, um alô pra essa questão, porque o vídeo deu uma viralizada muito grande e eu falei, caraca, que doideira, né? Como é que duas pessoas relativamente similares, né? Ele fala diversas línguas, eu imagino, eu também. Ele tem uma educação alta, né? Tipo, PhD, escreveu livro, cara inteligente, né? Eu não sou tão inteligente assim, mas eu também trabalho com algo bem elitizado, digamos assim, né? Música clássica não é algo assim mecânico, não é a coisa assim de trabalho menos acadêmico, né? Ele é um cara mais acadêmico. Então a gente tem um background relativamente similar, cor de pele relativamente similar, cor de cabelo relativamente similar, e as experiências foram tão diferentes, né? É muito interessante, eu gostei bastante do vídeo dele, achei bem interessante ver, mas eu tô aqui para dar o meu depoimento sobre a minha vida dentro da marca, que foi, que está sendo, né, tip top, maravilhoso. É uma outra pegada, ele passou um ano aqui, eu tô há 10, outra vivência, outras coisas, e realmente às vezes a gente dá sorte, né? Às vezes a gente dá sorte, às vezes a gente não dá, acontece, tá bom? Então, se vocês estão interessados em canal de viagem e tal, eu falo algumas vezes disso aqui, mas o canal dele parece ser focado nisso, focado em viagem, focado em experiências no exterior, um cara muito viajado, então dá uma olhada lá no canal do cara, manda um alô e a gente se vê no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever, dar like, comenta e até mais.